Gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Sacha Calmon, o professor Fábio Bentes, deixar aqui também meu agradecimento, Dr. Marcelo, pelo convite, Dr. Renato, da FECOM. Daremos início hoje à primeira palestra, que terá como tema o uso indevido do direito penal na cobrança dos créditos tributários, o papel do Ministério Público e da Polícia nas democracias. Para proferir a palestra, o professor Sacha Calmon Narravo Coelho, ele que é professor titular das Faculdades Federais do Rio de Janeiro e Minas Gerais, autor do livro Curso de Direito Tributário Brasileiro, sócio fundador do escritório há 21 anos, ex-magistrado da Justiça Federal do Brasil, ex-procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda de Minas Gerais. Dr. Sacha Calmon Navarro Coelho, com a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, ao distinto auditório e mais prioritariamente às senhoras e senhoritas aqui presentes e seguidos cavalheiros, meus colegas de mesa, os presidentes de entidades, autoridades, enfim. O meu bom dia e que tenhamos uma interação sobre esse assunto, que eu julgo da maior importância, qual seja a interferência da polícia ou do Ministério Público no mundo da arrecadação, da fiscalização de tributos. Me ouviram aí no fim? O mundo da fiscalização de tributos. Tem sido praxe, em alguns casos na esfera federal, mais nos estados, uma interferência indevida de força policial, opressão do Ministério Público nas fases de apuração dos créditos tributários supostamente devidos à Fazenda Pública. Então, o background da nossa palestra é estabelecer os lindes, as fronteiras, os muros que separam a atividade policial do Ministério Público da atividade fiscalizatória e arrecadatória do Estado em busca da arrecadação dos seus tributos, sejam eles impostos, taxas, contribuições. Eu quero, em primeiro lugar, me referir a uma Constituição brasileira de 1988, de fundo bastante liberal, extremamente romântica, um tanto distanciada da realidade do nosso dia a dia e que veio a lume após um período conturbado de nossa história, que foi o período da regência militar do país durante mais de 2 décadas. Então, a Constituição talvez se excedeu em alguns pontos e se encolheu noutros. Mas, de qualquer modo, no seu substrato mais profundo, nós encontramos, sem dúvida, o desenho de um Estado democrático de direito. Ou seja, um Estado que pode ter paradigma, do ponto de vista teórico, com as grandes democracias da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América. Eu gostaria de rememorar alguns dispositivos da Constituição, não na literalidade do texto, mas bem perto dele. Em primeiro lugar, há um trecho da Constituição que diz que não haverá prisão pelo não pagamento de dívidas, multas e custas. Ou seja, a inadimplência, o não pagamento de multas, quaisquer civis, administrativas, tributárias. A multa é uma sanção pelo descumprimento de algum dever contratual ou
a contratual, dívidas de toda a espécie, sejam as decorrentes de contrato, ex-contrato, ex-lege, entre as quais se inclui a dívida tributária, que não é contratada, é imposta pela lei, portanto é uma dívida ex-lege, desde que realizado o fato gerador. E custas, que houve um tempo no Brasil que o judiciário se municiava das custas para a sua sobrevivência. Então é interessante esse dispositivo, porque de algum modo ele nos diz que houve no passado prisão, porque ele não pagasse as suas dívidas. Nos faz lembrar a velha Roma, e quando lá estive, só para distender um pouco, no Foro Romano, eu fui olhar uma tal de Pedra Terpeia. O meu professor de Direito Romano falava muito nessa Pedra Terpeia. Nos primeiros tempos de Roma, que, como nós sabemos, é a mãe jurídica do Ocidente conhecido hoje. Nessa Pedra Terpeia, podia o credor exercer o que, no latim bárbaro, se dizia in manu ingestio, lançar as mãos no credor e levá-lo em persona do alto dessa pedra, e de lá jogá-lo para que se esborrachasse, se machucasse por não ter pago aquilo que havia contratado. Não era o fisco que jogava, era o credor particular. Evidentemente que a execução da dívida evoluiu da pessoa do devedor para os bens do devedor. Se o devedor não paga, seus bens respondem. Esse foi o princípio que acabou dominando já antes de Cristo. Roma já evoluíra para submeter os bens do devedor e não a sua pessoa, a constrição do credor. Não haverá prisão por não pagamento de dívidas, multas e custas, inclusive tributárias. Ninguém será privado dos seus bens, diz outro dispositivo, nem da sua liberdade, sem o exaurimento do devido processo legal, que vem também de Roma, inclusive na Inglaterra, que é o direito common law anglo-saxão, auriu de Roma esse due process of law, que os ingleses tanto se orgulham, e os americanos também, devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens, nem da sua liberdade, sem o devido processo legal, do começo ao fim. Aos acusados, em geral, aos acusados, quaisquer que seja a acusação, civil, administrativa, penal, tributária, serão garantidos o processo contraditório, quer dizer, não haverá mais o processo inquisitorial, como havia na Inquisição e em regimes autoritários. Hoje, por exemplo, existente na Arábia. Aliás, as mulheres estão de parabéns. Já podem dirigir carros, já podem assistir, podem torcer livremente, podem sorrir em público. É incrível que, a essa altura, tenhamos que celebrar esse ganho das mulheres em pleno século XXI. A Suíça também, em 1984, deu direito de voto a um cantão, onde as mulheres não votavam. E portanto, não vamos ficar só na Arábia Saudita, Vahabita, que é a seita mais radical
dos maometanos. Vamos também a nossa educada Suíça, que recebe dinheiro de tudo quanto é lado, seja sujo, seja limpo, e faz disso um dos pilares do seu progresso. Então vemos que a Constituição cria um arcabouço onde não há lugar, em princípio, para a polícia, porque a relação jurídico-tributária é uma relação de dívida, não é regida pelo direito penal, nem há lugar para o Ministério Público, já que, em juízo, as fazendas são representadas por seus procuradores. O Ministério Público, em princípio, já houve no passado essa interferência, não cuida dos processos tributários. O cerne, para que nós vamos nos acercando do assunto. O cerne do poder de polícia, o que é o poder de polícia? A gente confunde muito o poder de polícia com essa polícia ostensiva que anda pelas ruas. Aliás, anda pouco, tenho visto pouco. Antigamente tinha o Cosme e Damião, aquela dupla onipresente de policiais por tudo quanto é canto, né? Nos davam mais uma sensação de garantia. Eu mesmo, quando vou ao Rio, no meu apartamento, eu saio de casa, olho para um lado, olho para o outro, ando 200 metros, vou no restaurante que eu ir na rua próxima e depois volto e me sinto como se eu estivesse em Damasco. Dizem até que em Damasco, Centrão, não tem muito problema, não. O negócio são nos arredores, né? A Síria é um grande deserto e há uma sucessão de cidades, uma atrás da outra. Parece que está pipocando bomba em cima de Damasco, mas são só em determinadas áreas, vamos dizer, lá em Betim, ou Jabuticatubas, não aqui, né, no centro. O cerne do poder de polícia é a restrição motivada de direito, interesse ou liberdade em favor do bem comum. Quer dizer, o poder de polícia significa isso, restringir direito, interesse ou liberdade em favor do bem comum. Você não pode passar aqui agora por isso. Seus bens estão sob constrição em favor do bem comum. A penhora, um arresto decretado, tudo isso, no fundo, constitui o poder de polícia. O poder de polícia está disseminado nos 3 poderes da República, no legislativo, no executivo e no judiciário. Os entes públicos exercem o poder de polícia e nós próprios exercemos o poder de polícia. Por exemplo, se nós somos testemunhas de um crime, somos obrigados a tomar as devidas providências, no sentido de prender o infrator, coisa que não acontece, mas é um dever legal, né? Aliás, há uma figura no direito que chama de omissão de socorro. Não é só quem provocou o dano, não. Nós todos temos o direito de ação em favor do direito violado, seja lá por quem for. Então, o cerne do poder de polícia é esse. Mais intensamente, há uma organização que nós chamamos comumente de polícia, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Legislativa, enfim, polícia que se ocupa de fazer restrições a direitos, interesses e liberdades em favor do bem comum da sociedade.
portanto, o poder de polícia tem que ter um motivo, ele não pode ser discricionário ou arbitrário. Agora mesmo no rádio, nós somos um país muito estranho, há um alarde muito grande, não sei, por parte de certas facções políticas em defesa dos cidadãos do morro, que estão tendo seus documentos revistados ou podem sofrer mandados coletivos ou individuais de busca e apreensão, ou de inspeção do seu direito de ir e vir dessas comunidades que são dominadas notoriamente por bandidos que têm transformado o Rio de Janeiro numa praça de guerra. Outro dia foram contabilizados 116 tiroteios na cidade do Rio de Janeiro. Eu diria que o Rio de Janeiro é uma cidade em guerra, né? É uma cidade conflagrada entre os soldados do crime e as forças de repressão. No entanto, em nome dos direitos humanos, da Constituição, dos direitos e garantias individuais, como eu acabei de mostrar alguns, estão se rebelando contra a investida policial militar que atualmente se desenvolve no Rio de Janeiro. O Ministério Público não é poder. As democracias modernas, elas conhecem e praticam a chamada tripartição dos poderes. Na verdade, essa tripartição de poderes, ela tem um fundo bem literário a partir da obra de Montesquieu, mas se nós formos acompanhar a própria evolução dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, principalmente de dois países bem representativos, a França e a Inglaterra, nós vamos ver que o poder mesmo dominante na Inglaterra é o parlamento, e na França também. Na Inglaterra, mais do que em qualquer outro lugar, o rei reina, mas não governa. Então o rei não encarna o poder executivo, senão uma tradição extremamente cara que os ingleses mantêm, como é do costume deles, né, de maneira ciosa e até muito interessante, né, esse tradicionalismo dos ingleses. Quem manda, quem governa o Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o país de Gales. Portanto, 4 países sob um cetro, o Reino Unido, United Kingdom. Quem manda é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é formado por quem? Pelo parlamento. Então, o parlamento governa. O parlamento destitui. Ele pode dar um voto de desconfiança e derrubar o governo. Porque na Europa, em uníssono, não existe presidencialismo. É só parlamentarismo. Logo, a figura do parlamento é dominante. A mesma coisa em França. Só que na Inglaterra, embora com muita sanguinolência, a evolução política terminou no parlamento de uma maneira pacífica, de modo a preservar a aristocracia. Na França houve um rompimento total com a Revolução Francesa, na época do terror, com aquelas carroças conduzindo gente, até a invenção daquele notável aparelho de cortar cabeças, que era a guilhotina,
tem esse nome porque foi o senhor Guillotin que inventou aquela rápida maneira de cortar as cabeças de um povo irritado com as instituições do regime antigo, ancien regime, que era o regime monárquico. Na França, ao contrário da Inglaterra, não há reis, é uma república. Enquanto um continuou monárquico do ponto de vista figurativo, o outro tornou-se uma república, onde o parlamento é todo poderoso. E quem forma o governo francês? O parlamento, que tem um poder extraordinário. Com a diferença de que o presidente francês, como em Portugal, tem mais poderes que em outros estados parlamentaristas, como a Bélgica, a Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e etc. A figura do presidente na França é realmente muito importante. Mas há a coabitação do presidente e do primeiro-ministro. É um parlamentarismo que tem um pouco de presidencialismo, como também em Portugal. Embora em Portugal o presidente detenha menos poderes. Nesses países da Europa, o judiciário, e junto com ele o Ministério Público, que no Brasil está assumindo com grande atrevimento incursões na esfera dos outros poderes, o judiciário não passa de uma corporação. Não é propriamente um poder. Só recentemente, no século XXI, a Inglaterra e a França destacaram do parlamento um pedaço que já cuidava do assunto para ser a Suprema Corte da França e da Inglaterra. Século XXI. Porque quem dizia se a lei era ou não constitucional era o parlamento. Ao final do processo legislativo. No momento que estava se fazendo a lei, a última etapa era a Comissão de Constituição e Justiça, que aqui é a primeira a olhar. O deputado apresenta o projeto. Comissão de Constituição e Justiça para ver se está de acordo com a Constituição. Lá não. Lá é a última etapa do processo de formação da lei, tinha uma comissão de Constituição e Justiça que dizia, olha, a lei é constitucional. Assim na Inglaterra, assim na França, assim no Reino Unido, assim na República Francesa, dois países bem representativos da democracia ocidental na Europa parlamentarista. Somente agora, por força da comunidade europeia de nações, se viram obrigados a França e a Inglaterra, a contragosto, diga-se de passagem, destacar esses pedaços do parlamento para que servissem como um controle externo do parlamento. Porque notem, antes o controle era interno. Quem dizia se a lei era ou não constitucional era o próprio parlamento. Não era rei nem juiz. Era o próprio parlamento. Por isso que eu digo que a figura do parlamento na Europa é que realmente importa. E que o judiciário não é esse poder tão grande, menos na Alemanha, em que a Corte Constitucional Europeia, que é diferente do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente da República, que é um estrupício, copiado dos Estados Unidos, que nós não tivemos a habilidade de impedir. Por exemplo, hoje, dos 11 ministros do Supremo, 7
foram indicados por um partido político. E muita gente chega ao cúmulo de dizer que os ministros estão comprometidos com certas ideias, mais claramente com as ideias petistas ou lulistas. Há essa crítica velada ao Supremo por isso, por ser o presidente um indicador de todos os membros do órgão judiciário supremo, que se pronuncia à imitação dos Estados Unidos sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis e mais 1001 coisas. O nosso Supremo julga tudo, até briga de galo. Ele tornou-se como que uma instância extraordinária, como se fosse uma corte de apelação à moda italiana, que tem 460 membros. Uma grande corte de cassação, que ele divide com o Superior Tribunal de Justiça, que são os dois tribunais superiores que julgam todas as matérias após os tribunais regionais, federais e dos estados encerrarem a demanda em termos de direito e prova. Muito bem. Falamos da Europa, da Inglaterra, da França, da evolução, da corporação judiciária, da criação tardia de um Supremo Tribunal Federal. E estamos a falar do nosso, que, de uma certa maneira, a nossa organização política só acompanhou a Europa no Tribunal de Contas, nos tribunais de conta. Copiamos mais especificamente da Bélgica o sistema póstumo, fúnebre dos tribunais de conta, porque eles examinam as contas mortas, às vezes 4, 5, 6 anos após elas terem sido praticadas. Os ingleses e americanos examinam in fieri, no momento em que elas estão sendo gastas, através de um sistema de auditoria, para que caminhe melhor os controles políticos sobre os agentes, os ordenadores de despesa no âmbito público. Pois bem, entrando no direito tributário, desde há muito ele deixou de ser um apanágio dos governantes, para se tornar uma relação jurídica igualitária entre o Estado e o contribuinte, que nasce com a ocorrência do fato gerador, adrede previsto em lei, com os direitos e as garantias constitucionais atribuídas aos acusados em geral. Porque a acusação fiscal, quando a relação jurídico-tributária não se esgota por si só, com o cumprimento do dever espontâneo e correto, ela pode sugerir que o Estado fiscalize, exercendo o seu poder de polícia, tributário, fiscal, examine a empresa e, em encontrando inconsistências, propor uma cobrança administrativa que há de ser contestada na própria esfera administrativa, se assim o quiser o contribuinte, até obter uma palavra de apoio ou desapoio ou apoio parcial à sua contestação dentro da própria administração. Depois disso, está aberta a porta do judiciário, porque ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Então vamos para o Poder Judiciário,
incumbido de dirimir os conflitos de interesses entre as pessoas públicas e privadas, pessoas jurídicas e pessoas naturais. O exercício da tributação é um direito do Estado, baseado na lei. O pagamento dos tributos, espontâneo, o fim de uma relação jurídica que nasce com a ocorrência do fato gerador, criando um débito para o contribuinte e um crédito para o Estado. Se tudo é satisfeito de modo natural, encerra-se a relação jurídica. Se há pendência, instaura-se o processo. Esse processo é conduzido, o poder de polícia, pelos agentes fiscais do Estado, e não pela polícia externa, nem pelo Ministério Público. O Ministério Público teria, teoricamente, intervenção como fiscal da lei numa suposta ação penal e não cível de cobrança nos crimes contra a ordem tributária. O Ministério Público entraria como fiscal da lei, porque o condutor do processo em favor da Fazenda não é a polícia, é o próprio Estado, através das suas procuradorias jurídicas. Portanto, não há lugar para a polícia. O Ministério Público tem duas funções primordiais. O de fiscal neutro da lei, quer dizer, ver se a lei está sendo aplicada corretamente, e ser o dominus litis, o dono da lide ou da ação, das ações coletivas civis e criminais e reclamações em prol da sociedade. A função do Ministério Público, as duas funções básicas são essas. Temos assistido nos últimos tempos uma exacerbação no Brasil, não só da Polícia Federal, como do Ministério Público Federal, mais no tempo do senhor Janot e menos no tempo da senhora Dodge. E também uma exacerbação da Polícia Federal, mais no tempo de um diretor, que eu não sei mais nem o nome dele, do que do atual, cujo nome também não me lembro. Agora, tanto a polícia como o Ministério Público, em princípio, não tem nada a ver com o exercício da tributação. Não cabe, embora eu tenha trazido um livro em que o Supremo admite que é possível a instauração de uma ação penal antes de esgotar da esfera administrativa. Trata-se aí de crime contra a ordem tributária e não o exercício da tributação, ou da cobrança dos tributos devidos. Quer dizer, o papel da polícia e do Ministério Público, ainda que cobrado coercitivamente, não é de nos levar à pedra terpéia, nem de representar o ente tributante nas lides tributárias. Ele entra como fiscal da lei nas ações criminais. E a polícia tem um papel auxiliar de conduzir as investigações que possam levar à instauração de uma ação penal e que tem que ser proposta com base em elementos de verossimilhanças e não de simples suspeita. O que tem acontecido com frequência
é a instauração de ações sem fundamento legal ou prova lícita que a Constituição também garante o direito de ampla defesa e de contraditório com as ações e recursos que lhes são cabíveis, e as provas lícitas. O Supremo tem repelido as provas ilícitas, e ultimamente nós estamos assistindo um festival de provas ilícitas produzidas em gabinetes do Ministério Público. Essas delações que ontem foram anuladas, de Wesley e Joesley, que são delações preparadas, tal qual se prepara flagrante preparado, e foram considerados como constrições oblíquas, contrárias à liberdade e ao espírito de ampla defesa que está na nossa Constituição, desde a Constituição de 88, de maneira irreversível. Então, para simplificar, o assunto é profundo, demandaria talvez 1 hora, mais outra de debate, é que a polícia e o Ministério Público, em princípio, estão alheios ao exercício da tributação. Embora nós saibamos que ações são ameaçadas e várias vezes propostas, sem fundamento na realidade, apenas para coagir o contribuinte, apenas para inserir o seu nome no rol dos suspeitos, para que ele não obtenha certidões. E para tudo isso existe remédio jurídico. Não apenas habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, medidas cautelares. De tal maneira que vamos bem distinguir e estudar as funções do Ministério Público e da Polícia e separá-las do poder de exigir e cobrar tributos do Estado dentro da lei, conforme a Constituição. Terminei. Agradecer ao professor Sacha Calmon pela brilhante palestra, que sem dúvida foi de grande valia às nossas reflexões e ainda será, porque é um tema que atual e eu creio que vai continuar nas nossas pautas, pela tendência até mesmo política destas conotações dos julgamentos e da forma que estão sendo conduzidas.